Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Espero que estejam todos se preparando para a nossa live da nossa festa junina. Eu já recebi um vídeo, a Bianca mandou um vídeo para ti ensaiando, muito legal, Bianca. Mas o legal do vídeo não é vocês mandarem para a tia, é vocês postarem lá no Face, vamos motivar para ver se a cesta sai para um aluno da nossa turma, ok? Vamos postar lá para fazer que a nossa festa junina, né, nossa festa caipira, seja a festa, vocês em casa e a gente aqui, mas que a gente consiga fazer uma coisa bem legal. Turma, agora nós vamos ter aula de história, tá? Então, nós vamos abrir nosso livro de história no capítulo 4, na página 19. Brasil, um país de muitos caminhos, tá? É aqui que nós vamos começar a estudar agora. Neste capítulo, nós vamos começar a estudar quando começou a ser povoado o Brasil. No capítulo anterior, nós estudamos, né, a chegada dos portugueses no Brasil, os outros povos que também se interessaram pelo Brasil, né, que foram os franceses e os holandeses, que também chegaram, mas até então, tanto as tribos indígenas quanto os portugueses, eles habitavam muito o litoral do Brasil. Então, agora a gente vai começar a estudar como o restante do Brasil começou a ser ocupado. E qual era a cultura, como surgiu a cultura do povo brasileiro. Nós já estudamos no capítulo anterior que houve uma junção, né? Nós temos hábitos europeus, mas também temos hábitos indígenas. E quando os africanos aqui chegaram, nós também pegamos alguns hábitos deles. A junção desses três povos formaram a cultura brasileira. Mas como era, né? Como que era vista essa cultura? Qual é a diferença que nós temos hoje quando nós olhamos? Na página 20, vocês têm uma imagem muito legal, tá? Que é uma obra de arte do artista Almeida Júnior, que ela foi criada em 1889. Então, essa obra, ela está retratando um pouco da cultura brasileira. E é uma coisa legal da gente comparar, por quê? Se nós olharmos essa obra hoje, né, olharmos a estrutura dessa casa hoje, que ela é feita de saibro, de tábua, que é um barro, né, eles faziam as casas de madeira, né, e depois passavam esse barro para revestir a casa, para deixar as casas mais frescas. E as janelas eram feitas de madeira, bem simples, né? E como nós sabemos, naquela época, não existia muita tinta ainda, não tinha muita tecnologia. Então, eles faziam com o que eles tinham. E o barro, ele tinha muito na região do interior brasileiro. Então, eles usavam para rebocar as paredes, revestir as paredes, que era uma maneira de deixar as casas frescas. Aquilo, para ele, era o conforto da época. Se nós olharmos no nosso olhar de hoje, que a gente está acostumado a ver as casas de alvenaria, né, a arquitetura mega ultra desenvolvida, a gente vai pensar que é sinal de pobreza. Mas não é, gente, é um sinal de simplicidade. É um retrato da nossa cultura. Era uma cultura simples. E ali na imagem vocês vão ver que tem um violeiro tocando, né? Ele tá tocando uma viola sentado na janela e a mulher ouvindo. Então, é o retrato interiorano do interior do Brasil, da cultura simples, da música tocada de perto, que as pessoas tinham um instrumento musical sempre em casa, né? E as casas eram simples, né? Não tinha necessidade do que a gente vê hoje. Mas tinha, então o que a gente tem hoje errado? Não, gente, não é. Mas muitas vezes, né, a gente olha uma imagem como essa e fala, nossa, como eles eram pobres. Não, ele não é um sinal de pobreza, é um sinal de simplicidade, que era a tecnologia que eles tinham para a época, era a arquitetura da época, o barro, o revestimento de barro para deixar fresco, né? E foi com essa evolução, com esse conhecimento arquitetônico lá atrás, que fez com que os arquitetos desenvolvessem hoje essa engenharia que nós temos da construção civil, que foi o conhecimento deles lá atrás. Então, eu quero que vocês olhem essa obra com esse sentido, não com o sentido
da questão do poder, da riqueza, do bem material, mas com o sentido da simplicidade, da cultura, da simplicidade do homem estar ali tocando e a mulher tá ouvindo. Você olha que as roupas dela também eram bem simples, que eram a vestimenta que tinha. Olha, nós estamos falando lá de quase 200 anos lá atrás, né? Hoje, se nós fôssemos retratar hoje, né, como seria a nossa imagem? Né? Como será que um artista faria o desenho hoje, se fosse retratar uma família? Né? Eu vou dar o meu exemplo. Se eu fosse um artista, eu fosse retratar, eu acho que eu retrataria todo mundo na frente de uma televisão. Né? Porque as famílias hoje, né, na sua grande maioria, elas acabam se reunindo, né? A tecnologia está muito presente. A tecnologia, ela faz parte hoje do dia a dia. Não é que seja ruim, é bom, né? Hoje a gente usa a tecnologia para ouvir uma música. Eu, na minha casa, eu não tenho muito hábito de ficar vendo programas de televisão, de ver novelas, de ver esses programas. A gente não tem muito esse hábito. Mas a gente usa muito a tecnologia para ouvir música, para sentar, para conversar, para ouvir um show, para ouvir uma música, o que é muito legal. Então, vamos olhar, né, com essa questão do que ele estava querendo retratar. Era a cultura da época, né, que era uma cultura muito simples, muito diferente do que nós temos agora. Né? Então, vamos observar essa imagem, mas não com um olhar em relação ao dinheiro, mas com relação à cultura, ok? Que é um olhar que a gente precisa ter. Aqui não está retratando, vocês vão ver que aparece, né, toda descascada ali, que não conseguiu cobrir tudo com o barro na obra, né? Mas é que era a construção da época, né? Uma construção simples, né? E a tranquilidade. Hoje nós não podemos sair na rua, né? Porque nós estamos, vocês em casa, né? Porque nós estamos passando por uma pandemia. Mas será que hoje a gente tem a tranquilidade de sentar na janela, igual ali dá para perceber, né? Pode ser que ela esteja na rua. As casas, na época, elas eram construídas, não tinha esse quintal, não tinha muro. Então, elas eram construídas, as janelas davam para as ruas. Basta a gente olhar essas cidades antigas, né, que as janelas já dão direto para a rua, quase não tem o hábito que nós temos hoje de fazer um jardim, de colocar grade, né, não tinha muito isso lá no passado, há 150, 200 anos atrás, as janelas já davam para a rua. Será que hoje, façam essa análise, a gente tem a tranquilidade de ficar sentado ali ouvindo uma música, ou o que nos amedronta? Né? Muitas vezes nós temos medo porque houve um grande índice de violência, um grau de violência muito grande. Então, é isso que nós vamos analisar. O que evoluiu dessa cultura? Como era a cultura antes e como foi essa ocupação do Brasil? Como essa cultura espalhou, né? Porque a gente ouve muito falar assim, a música sertaneja, a música caipira. Por que ela ganhou esse nome? Por causa de sertão. Porque eles saíram do litoral brasileiro, que eram ali nas grandes cidades litorâneas, e foram ocupando o que eles chamavam de sertão brasileiro. Daí que surgiu esse nome, a música sertaneja. Se vocês forem pesquisar, né, a tia vai dar uma dica para vocês que é bem legal. Vocês pesquisarem música sertaneja de raiz, vocês vão ver que ouve bem o som da viola, são músicas muito antigas, que muita gente fala assim, nossa, são músicas feias. Não, são melodias lindas, que retratavam o dia a dia de como era a vida no sertão, que retratava como era o cuidado com o gado, como era o cuidado com a lavoura, que faz todo esse retrato. Então, hoje, para a nossa aula de história, depois que vocês assistirem esse vídeo da tia, vocês vão fazer essa figura. Para responder as questões A, B e C, vocês vão responder aqui no livro mesmo, tá bom? Então, hoje a nossa aula de história é isso daqui. Vocês vão fazer a análise dessa figura, assistir o vídeo da tia Paula,
fazer análise dessa figura e responder essas 3 questões, ok? E vão também analisar as 2 imagens que estão lá na página 21, que está falando sobre essa questão dessas construções que eu falei, que vocês percebem que são construções bem simples, né? E de novo a tia vai falar para vocês, não é essa questão do poder do dinheiro, mas sim de como era a construção da época, né? A simplicidade, eles construíam com o material que eles tinham, tá? Só analisar as 2 figuras lá da página D e eu quero que vocês leiam os 2 quadrinhos lá do Você Sabia, ok? É a nossa tarefa de história para hoje, tá bom? Um beijo!